Os trailers de Homem-Aranha Sem Volta para Casa apresentam um buraco gigantesco em relação à origem dos vilões e também aos aranhas dos universos de origem desses vilões. Apesar de tudo indicar que eles vieram sim dos filmes do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, as histórias deles parecem meio diferentes. Como assim tem uns que morreram, mas estão ali aparecendo vivos? Como assim tem alguns que dizem que morreram, mas não morreram na verdade? Enfim, várias fontes estão explicando como isso vai se desenvolver no filme e o que isso na verdade tem a ver com como a Marvel vai lidar com o multiverso daqui pra frente. Eu tô empolgado com o que eles vão fazer com os X-Men relacionado a isso. Vamos chegar lá, vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa é um filme que tem uma baita tarefa ingrata. Ingrata porque é muita coisa que esse filme tem que entregar pra gente. Nossa, tem que entregar um baita arco competente para finalizar uma trilogia de histórias do Homem-Aranha do Tom Holland. Tem que entregar uma continuação, de alguma forma, da história do Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield para mostrar um retorno desses personagens, um retorno dos vilões desses outros filmes. É um filme mega crossover, é como se fosse mesmo Vingadores Ultimato dos Homens-Aranha. Olha só, Vingadores Ultimato foi um filme que foi a conclusão do arco, na verdade, de 10 anos de filmes do universo cinematográfico da Marvel, começando lá de 2008 com Homem de Ferro 1. Porém, Homem-Aranha 1 foi de 2002. Então é como se Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa fosse a conclusão de um arco de quase 20 anos. Quase 20 anos de história cinematográfica sendo concluída aqui. É loucura. Embora eu sei que ainda existam alguns fãs aí com algum receio de acreditar que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield de fato vão voltar para esse filme, apesar de eu já ter falado várias e várias vezes aqui no canal como as evidências hoje em dia são claras, tem poucos motivos para duvidar que os atores de fato vão voltar para reprisar os seus papéis, até porque os vilões dos filmes deles voltaram com os atores originais. Aí os atores dos heróis não vão voltar? Seria muita loucura, muito tiro no pé da Sony. Mas enfim, mesmo sabendo que alguns fãs duvidam disso, vamos trabalhar nesse vídeo aqui considerando que Tobey Maguire e Andrew Garfield de fato estão confirmados para voltar nesse filme. Por quê? Alguns detalhes da história apresentada pelo trailer simplesmente não encaixam. O que está sendo apresentado pra gente é que os vilões desses outros universos estão chegando e todos esses vilões morreram lutando contra o Homem-Aranha. A gente consegue presumir facilmente que alguns deles morreram lutando contra o Tobey Maguire, porque são dos filmes do Tobey Maguire. Alguns deles morreram lutando contra o Andrew Garfield, porque são dos filmes do Andrew Garfield. O problema é o seguinte: algumas dessas mortes não rolaram. O Homem de Areia, por exemplo, foi perdoado pelo Peter Parker em Homem-Aranha 3. O Lagarto de Espetacular Homem-Aranha 1 se destransformou e foi preso, então ele não morreu. E o Dr. Octopus, nós só vimos ele afundando no rio. Beleza, ele pode ter morrido, mas ele acabou salvando o Peter Parker. Ele se arrependeu. Ele não exatamente morreu para um Homem-Aranha. Então todos esses detalhes simplesmente não são exatamente fiéis à história de que eles morreram lutando contra o Homem-Aranha. Essa é uma das coisas mais estranhas do trailer, é uma das coisas que os fãs mais estão debatendo na internet. Por que diabos estão dizendo que os vilões morreram lutando contra o Homem-Aranha se não foi exatamente isso que aconteceu nos filmes? Sim, é verdade, essa é uma forma de simplificar o que rolou nos filmes, mas não é fiel. Então, o que aconteceu? Por quê? Estão dizendo em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa que esses vilões morreram para os Homens-Aranha do universo deles, quando na verdade eles não morreram nos filmes do Tobey e do Andrew.
Existem possibilidades para isso e a explicação que as fontes estão dando. Deixa eu só te pedir para se inscrever e ativar as notificações para ficar informado do mundo de super-heróis, fazer parte da família Loki aqui com a gente. Eu adoraria ter a sua companhia aqui e assim você me dá uma força gigantesca também. Não custa nada, então se inscreve. Muito obrigado de coração e um grande abraço para você que já faz parte da família Loki. Então, vamos continuar, tá? Uma das opções é: será que, na verdade, o Dr. Octopus, o Electro, o Duende Verde, eles na verdade são variantes e não são exatamente os vilões que nós vimos no filme do Tobey e do Andrew? Essa é uma das opções que nós chegamos até a discutir bem lá atrás aqui no canal, quando o retorno desses vilões foi especulado para esse filme. Qual é o conceito de variante, só para relembrar aqui? Na série Loki, a AVT, que é a Agência de Variância no Tempo, que controlava a linha do tempo sagrada antes de tudo mudar e virar o multiverso, eles usavam o termo variante para quando uma pessoa, um ser, tomava uma atitude um pouco diferente do que eles consideravam padrão e ficava diferente. Daí virava uma versão alternativa de uma pessoa, virava uma variante, que pode ser muito parecida à versão original ou muito diferente. Então talvez os vilões não fossem exatamente os vilões dos filmes clássicos, e assim os Homens-Aranha dos universos desses vilões fossem só parecidos com os Homens-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield que nós vimos nos filmes. Essa estratégia de usar variantes a Marvel Studios já está usando, inclusive já usou aí com o J. Jonah Jameson, que apareceu em Longe de Casa e vai aparecer novamente em Sem Volta para Casa, muito parecido com o J. Jonah Jameson dos filmes do Tobey Maguire, mas é uma versão diferente. E também deve usar a mesma estratégia com o Demolidor, do Charlie Cox, que vai ser interpretado pelo mesmo ator que interpretou o Demolidor nas séries da Netflix, mas ainda assim uma versão diferente. Que inclusive uma nova fonte confirmou que vai aparecer na série da Echo, vai aparecer no filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, vai aparecer na série da Mulher Hulk e depois vai aparecer em um projeto próprio. Tô muito curioso para ver o Demolidor do universo cinematográfico da Marvel. Enfim, Homem-Aranha do Tobey Maguire e Homem-Aranha do Andrew Garfield serem variantes dos Homens-Aranha que apareceram nos filmes antigos deles é uma opção? É uma opção. E por isso, a história dos vilões seria diferente, porque a história dos aranhas também seria um pouco diferente das histórias que nós vimos nos filmes. Entretanto, as fontes dizem que não é esse o caso. Eles não serão variantes. O site The Cosmic Circus está dizendo que, sim, o Homem-Aranha do Tobey e do Andrew serão exatamente os mesmos aranhas que apareceram nos filmes que a gente assistiu. O que vai acontecer é que a história deles será expandida desde que os filmes deles aconteceram, ou seja, vai ser explicado que outras coisas rolaram depois do fim dos filmes deles. Então deve ser explicado como é que o Homem de Areia morreu nos anos que se passaram depois de Homem-Aranha 3, mesmo depois dele ter sido perdoado. E também deve ser explicado como o Lagarto morreu depois de Espetacular Homem-Aranha 1. O que já indica que vários anos devem ter se passado depois dos filmes deles, ou seja, Andrew Garfield e Tobey Maguire devem aparecer mais velhos, e não cuspidos e escarrados do jeitinho que eles apareceram da última vez nos cinemas. Outro informante que corrobora essa informação aí também é o Daniel RPK, que diz que ambos, o Homem de Areia e o Lagarto, morreram fora de tela depois dos acontecimentos de Homem-Aranha 3 e Espetacular Homem-Aranha 1. E isso vai ser explicado em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o que pode simplesmente ser vazadores especulando em cima de uma parada, sabe? Simples teoria, né? Mas se encaixa com alguns rumores que a gente ouvia lá atrás.
de que o Tobey pelo menos apareceria um pouquinho mais velho, o que é bem legal e também se encaixa com aquelas imagens que vazaram que mostra o Tom Holland, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire naquele lugar lá da Estátua da Liberdade, no pier e tal. Ao mesmo tempo que o Tobey e o Andrew estão com um visual muito similar ao dos filmes deles, eles parecem um pouquinho mais velhos, eles não estão exatamente como estavam nos filmes deles. Uma coisa interessante é que o Cosmic Circus disse que os diretores dos outros filmes, eles voltaram para prestar uma consultoria sobre a história dos aranhas do Andrew Garfield e do Tobey, ou seja, o Sam Raimi, ele deu uns pitacos sobre como a história do Homem-Aranha do Tobey Maguire teria continuado no universo dele. E o James Webb também fez isso sobre como a história do Homem-Aranha do Andrew Garfield teria continuado. O que é bem legal porque ambos os diretores tinham ideias de sequências para filmes desses heróis. Sam Raimi queria fazer um Homem-Aranha 4 com o Tobey e o James Webb queria fazer um espetacular Homem-Aranha 3, que chegou até a ser confirmado antes de ser cancelado e ser confirmado um reboot com o Tom Holland. Agora o que fica pra gente em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é esse quebra-cabeças aí. Os vilões vão vir pro universo do Homem-Aranha do Tom Holland no momento exatamente antes de morrer, mas por que exatamente? Será que é um simples efeito colateral da magia? Porque magia é isso? Um feitiço deu errado e aconteceu assim e pronto? Por um lado, eu acho que não precisa de muita justificativa exatamente por ser um feitiço, né? Qual a justificativa de magia? Não precisa ter. Mas daí os vilões chegam nesse universo e começam a lutar para sobreviver, começam a se aprimorar, daí a gente vê essas cenas maravilhosas do Duende Verde do Willem Dafoe aparecendo com um visual diferente, o Dr. Octopus com os tentáculos usando a tecnologia do traje do Aranha de Ferro, e o Electro usando o reator Arc para se energizar também, que é sensacional. E no fim das contas, o Homem-Aranha do Tom Holland precisa da ajuda de outros Homens-Aranha para derrotar esses vilões. E eu acho que no fim das contas, os Homens-Aranha vão encontrar uma solução de derrotar os vilões sem matar eles. Porque afinal, Homem-Aranha é Homem-Aranha, Homem-Aranha não mata, não é? Essa seria a resolução ideal para o filme. Mas e depois? E depois disso tudo? Vai ser uma decisão puramente estratégica por parte da Sony simplesmente querer deixar o Tom Holland continuar sendo o Homem-Aranha ou fazer novos filmes, novas participações, novas produções com a Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Essa é uma questão que muitas pessoas estão conversando, né? Será que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield vão continuar, sim ou não? Porque uma coisa é fato. Já foi confirmado que WandaVision, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura são uma espécie de trilogia do multiverso. Por quê? WandaVision constrói a Feiticeira Escarlate, que por sua vez vai se conectar a Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura vai começar com esse filme, com Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Isso que nós estamos vendo em Sem Volta Pra Casa é o início do Multiverso da Loucura, é o multiverso se abrindo. Então tenha certeza que esse caos multiversal aí, vilões chegando e outras versões de Homem-Aranha vindo, isso é só o início. São portas se abrindo, não é temporário, são portas ficando abertas aí pra sempre, como nos quadrinhos mesmo. Versões alternativas de herói podem vir o tempo todo para interagir. E essa questão aí de continuar histórias de filmes antigos, como é o caso que eles decidiram fazer aparentemente com as histórias do Homem-Aranha do Tobey e do Andrew, isso é só o começo de um novo modus operandi. A Sony, independentemente, já tinha feito o filme do Venom. E agora nós vimos, através da cena pós-créditos de Venom 2, que Venom se conectou ao universo cinematográfico da Marvel por causa do multiverso. Morbius aparentemente está conectado ao multiverso também. Esse filme está fundindo o universo da Sony ao universo da Marvel Studios. E antes isso só era difícil porque a Marvel Studios não queria zoar a sua linha do tempo, não queria zoar a sua história, mas com o multiverso eles têm a desculpa perfeita, porque a Sony pode fazer o que quiser e podem dizer, em outra realidade não vai atrapalhar nada, mas ainda é conectado por multiverso. São páginas diferentes do mesmo livro.
E a gente tem que pensar no seguinte, se estão fazendo isso com produções da Sony, os filmes antigos do Homem-Aranha são da Sony. Por que eles não fariam isso com a Fox, por exemplo, que era um outro estúdio, mas agora foi comprado pela Disney? X-Men, Quarteto Fantástico, isso tudo tá em casa agora, da Disney, Marvel Studios. Então todos aqueles filmes dos X-Men que eram todos bagunçados e parece que vão ser esquecidos a hora que a Marvel Studios decidir voltar a abordar os X-Men. A estratégia deles deve ser muito parecida, mas muito parecida mesmo com a estratégia deles com o Homem-Aranha, do tipo, introduzir uma versão própria, principal dos X-Men nova, tipo o Homem-Aranha do Tom Holland, mas daí voltar e explorar as versões clássicas também e talvez até continuar histórias antigas, talvez com o retorno de atores clássicos. E aí a gente já volta naquela história, né, de Hugh Jackman falando que não voltaria a viver o Wolverine, mas enfim, é só questão de tempo. E o Deadpool tá no meio disso tudo, né? O Deadpool pode ser a chave para resolver essa questão toda. Quem diria que o multiverso da Marvel seria aberto com o Homem-Aranha, mas faz bastante sentido, né? E eu acho que a gente pode esperar muito a partir disso. Comenta aqui o que você acha que pode sair desse multiverso aí. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.